livro do profeta Jeremias, capítulo de número 13. Mas aquele que faz novas todas as coisas, sei que trará frescor sobre nós nessa noite. Jeremias 13 foi a palavra que o Espírito Santo me dirigiu para essa noite. Me parece que Deus quer falar conosco sobre coisas que a gente havia talvez não verbalizado, mas já estavam nos nossos pensamentos. Da seguinte maneira: se Deus não falar comigo, eu vou abrir mão dessa área, ou desta coisa, ou deste negócio, porque eu não me sinto tendo de Deus uma direção para continuar investindo em algo que não está dando certo. Me parece que são com essas pessoas que Deus quer falar agora. Jeremias capítulo 13, versículo 1 em diante. Quem achou, diga amém. Assim me disse o Senhor. Quem disse? E ele disse isso ao profeta Jeremias. Disse assim: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Presta atenção, gente, porque é uma palavra com muita coisa figurada, então você tem que prestar muita atenção, tá? Assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. Comprei o cinto conforme a palavra que o Senhor me havia dito e pus sobre os meus lombos. Versículo 3. Então veio a palavra do Senhor a mim por segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste e que trazes sobre os teus lombos, e vai agora ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Esconde, fala comigo, gente, esconde. Esconde-o ali na fenda de uma rocha. Deixa eu ver se você está acompanhando direitinho. Esconde o quê? O cinto. O cinto era de quê? De linho. Esconde na fenda de uma rocha. Eu fui e o escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E ao fim de muitos dias, disse-me o Senhor: vai ao Eufrates e toma o cinto que eu te ordenei que escondesses ali. E eu fui ao Eufrates e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido, mas o cinto se tinha apodrecido e para nada mais prestava. Então me veio a palavra do Senhor dizendo: do mesmo modo, assim diz o Senhor, farei apodrecer o orgulho de Judá e o grande orgulho de Jerusalém. Diga amém pela exposição do texto sagrado. É um conteúdo altamente profético. Altamente profético. Até a direção que Deus dá para Jeremias, ela é muito clara, mas a execução dela é altamente profética. E Jeremias consegue compreender isso. Levantado por Deus em um tempo de crise de fé em Israel, fé no Deus vivo, fé no Deus verdadeiro. Israel está se apostatando de Deus, confiando em ídolos constituídos por mãos de homens. E Deus não tem necessidade de se autoafirmar como Deus, irmãos. Quando Deus libertou o povo da casa da servidão, da escravidão do Egito, por intermédio de Moisés, e deu a eles leis por intermédio de Moisés, não foi para tirá-los de uma escravidão e colocá-los numa outra. Foi para que através do conhecimento de normas e de regras eles pudessem se constituir como povo e como sociedade. Toda sociedade que fica completamente livre de princípios, regras, normas, há de confundir com o tempo a liberdade com libertinagem e o direito de expressão com anarquia. Então, para que isso não acontecesse com o povo de Deus, o Senhor vai instruir esse povo em tudo. E os mandamentos vão estar em uma tábua. E esta é a lei. E ela vai ter muitas medidas proibitivas, que não são medidas para destruir o povo, mas para construir. Porque a melhor maneira de inspirar o seu poder construtor, o seu poder
criacionista. Não é dizendo que você pode tudo, é especificando limites do que você não pode. E assim você saberá tudo o que pode, sem irromper com o que não pode. É assim que a sociedade é formada. É assim que pais educam os seus filhos. Você educa seus filhos só dizendo sim para eles? Vamos falar a verdade? 80% da energia educacional de um pai comprometido, de uma mãe comprometida com a criação do seu filho, 80% dela é comprometida com não. Não toca aí, desce daí, menino, não faz isso, não faz aquilo, garoto, eu já te disse que não, mas mãe, por que não? Porque não é não. É muito mais não, porque a gente está falando da construção do caráter, da libertação da mente, da imposição de limites por princípios, não para que você fique retido, mas para que em cima de uma plataforma sólida e segura você possa construir qualquer coisa que seja boa. Entende? É assim que Deus vai fazer com o seu povo por intermédio de Moisés. E dentre essas leis e esse princípio, Deus vai estabelecer um que, assim como os outros, são inegociáveis. E é este aqui, ó: adorarás somente o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, de todo o teu entendimento, e somente a Ele servirás. Deus estava ensinando isso, como eu disse no início, e repito, não para se autoafirmar como Deus, gente, porque Deus não depende da nossa adoração para nada, gente. Quando Deus determinou que seria adorado, Ele não criou os homens. Quando Deus determinou que deveria ser adorado, Ele criou os anjos. Os anjos o adoram ininterruptamente, com a única canção que mais inspira a natureza de Deus: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E é uma adoração espontânea. Apesar de fazerem isso diante de Deus, não é para Deus que eles falam. Por quê? Porque Deus não precisa se autoafirmar como Deus. Deus não precisa ouvir quem Ele é pela boca de ninguém. Ele é. Tanto é que o texto afirma que os serafins não cantam para Deus, eles cantam uns para os outros. Eles dizem isso, uns para os outros. Parece até que eles estão diante de toda aquela glória e eles automaticamente desejam adorar. E a adoração, para ser verdadeira, tem que ser espontânea. E às vezes a maioria das pessoas que estão aqui tem uma visão de que se os anjos adoram a Deus, eles adoram como se fossem cativos, estão lá porque estão no céu, então eles têm que adorar. E não é isso, irmãos, é espontaneidade. Se não houvesse espontaneidade na adoração angelical, Satanás não teria persuadido somente a terça parte dos anjos que estão no céu. Lá não está porque é obrigado, lá está quem quer. Quem entendeu que ali era o lugar para estar, e os outros, convencidos do contrário, foram precipitados como os demais. Então há espontaneidade. Deus não precisa ser autoafirmado como Deus. Por isso Ele não depende da nossa adoração para nada. Por isso que poder adorar a Deus é um privilégio nosso. E saber que Deus recebe a nossa adoração, meu Deus, é maior ainda, é maior ainda. Mas para que o povo vivesse na verdade, andasse na verdade, porque quem conhece a verdade é liberto por ela. Então, para que isso acontecesse na mente daquele povo que vinha oriundo de uma caravana de escravos, porque foram 400 anos de escravidão no Egito, Deus vai transformá-los com uma libertação de mente, dando a eles o conhecimento da verdade, porque eles estão vindo de uma terra onde, querendo ou não, foram influenciados durante muito tempo que há um Deus para tudo, um Deus para o sol, um Deus para a lua, um Deus para as estrelas, um Deus para a terra, um Deus para a semente, um Deus para a semeadura, um Deus para a colheita. E então o Senhor vai dizer: diga a esse povo, Moisés, que eles devem adorar somente a mim. Mas não é porque eu preciso receber, é porque há libertação neles quando eles me dão. Libertação pelo quê? Pelo conhecimento da verdade. E então Deus vai corroborar essa fala em outros momentos. E outros profetas vão corroborar esse princípio. Isaías é um deles, Jeremias é outro, deixando muito claro que não se devem adorar outros deuses, não porque Deus se sinta ameaçado por nenhuma outra religião, crença ou ideologia humana,
mas para que nós não tenhamos a mentalidade limitada por nenhuma outra coisa que senão a verdade. E de acordo com a fé judaica cristã, acreditamos nessa como única verdade: Jesus, único mediador entre Deus e os homens, o enviado de Deus por amor ao mundo para redimir a humanidade dos seus pecados, o Cristo ressurreto que venceu a morte e em breve vai buscar todos aqueles que confessam a Deus em seu nome, ao Pai. No Antigo Testamento podemos testificar isso de seguinte maneira: os profetas vão dizer: os outros que se dizem deuses e que são creditados como deuses em seus tempos, em suas eras, em suas tribos, em seus clãs. Aí ele vai falar, irmão, rasgado: tem boca, mas não falam; ouvidos têm, mas não ouvem; mãos têm, mas não seguram; pés têm, mas não caminham. Antes precisam ser carregados por aqueles que foram criados. Mas o vosso Deus não é assim. Quando Ele abre a boca, sai uma espada afiada e aguda. Quando Ele abre a boca, o som da sua voz é como o som de muitas águas. Quando Ele caminha, Ele faz da terra a poeira dos seus pés. Ele mede a terra com apenas um braço. O mundo que você acha que é gigante, ele tem a medida do antebraço do Deus, caracterizado para a gente entender que tudo que foi feito por Ele está abaixo do tamanho dele. Por isso pode ser mantido, sustentado, subsidiado e garantido por Ele. As águas profundas dos rios e oceanos, água doce, água salgada, cada medida de água, cada litro, cada gota que não pode ser contado, porque tem água entre as nuvens, tem água no mar, tem água debaixo da terra, fontes superiores, fontes inferiores. Só que Isaías vai dizer: Ele ajunta todas as águas e elas formam uma minúscula gota em sua mão. Seus cabelos não são brancos porque Ele é velho, apesar de ser ancião de dias, seus cabelos são brancos para revelar o auge da sua santidade e da sua pureza, mais brancos do que a neve. Seus olhos são como chama de fogo. Ele não só vê, como vê tudo o tempo todo, a cada instante, porque não há nada que possa se esconder do seu olhar. Os seus pés são como latão reluzente, e João disse: na sua coxa direita há uma escrita que diz: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pela boca de Isaías, pastor Eduardo já falou e eu repito: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar da minha mão. Operando eu, quem pedirá? Os deuses que vocês chamam de deuses são constituídos por mãos de homem. O Deus verdadeiro é quem constitui o homem do pó da terra. Como poderá dizer o vaso ao oleiro: porque fazes assim? Assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Como o barro não pode mandar no oleiro, assim o oleiro exerce poder e autoridade sobre vocês. Como poderia dizer este barro: porque fazes assim? O oleiro é que manda, o oleiro é que abate, o oleiro é que exalta, o oleiro é que amassa o barro. Diante dele cai toda mentira, toda idolatria, diante dele toda falsidade acaba como palha poída. Então, para que Israel entendesse que não é questão de autoafirmação, é questão de libertação, de entendimento, ele deixa claro: Moisés, esses são eles, esse sou eu, e é por isso que o povo deve me adorar. Porque os outros deuses aceitam ter outros deuses, mas eu não aceito nenhum deles. E o povo está se afastando. Então Deus levanta Jeremias, coloca uma palavra de conserto, uma palavra de... abre essa boca, coloca uma palavra de conserto na boca do profeta. E é nessa palavra de conserto
que Deus vai demonstrar a sua misericórdia. Irmão, aonde houver palavra de conserto dada por Deus, pode ter certeza, no bojo da palavra de conserto também vem a misericórdia, porque Deus só corrige, castiga, disciplina, exorta aquele a quem Ele ama. Se você está vendo uma pessoa fazer muita coisa que não tem nada a ver, errado, pecando, entristecendo o Espírito Santo de Deus, e aonde ela chega não tem nenhuma palavra, a palavra não confronta, o louvor não confronta, a oração não confronta, ela nunca muda, a vida não muda, e parece que Deus não chama a atenção dela em nada. Não se levanta um profeta, ela não se sente impelida pela palavra, nenhum louvor constrange, quebranta, nenhuma oração redime, e você só vê essa pessoa aparentemente feliz, crescendo, prosperando. Nunca inveje o ímpio em seu caminho. E às vezes você só pensou em fazer uma besteira, Deus já levanta aqueles vasos que fala bem alto e já te expõe na igreja. Não é aquele que chama no secreto, não. É aquele que vem marchando e ainda diz assim: assim diz o Senhor, eu vi quando tu pensou tal e tal coisa. Eu sou dessa época. A gente ficava exposto no meio da igreja. Hoje dava processo, mas naquela época só dava arrependimento mesmo. E dizia: por que tu pensou assim? E tu, olha, tu nem falou, tu só pensou. Eu sou dessa época. Tu pensou tal e tal coisa, e a gente ainda tinha que confessar a vergonha em público, porque às vezes o vaso, o profeta, dizia assim: não foi assim que tu disse? Ficava exposto, mas era Deus dizendo: não te perco, não te deixo confortável distante de mim. Você não vai ter paz na minha ausência, porque eu te quero mais do que o que você pensa que me quer. Então eu vou te corrigir, eu vou te dar com varinha nas pernas, vez ou outra eu vou te puxar pela orelha. Se eu precisar usar o meu cajado e te puxar com tanta força pelas pernas a ponto de quebrar a sua perna, porque eu não sei se você sabe, a curvinha do cajado do pastor era para pegar a ovelha pela perna quando ela saía do prumo. E dependendo da força que ele puxava, vez ou outra poderia quebrar. Só que aquilo ali era o pastor dizendo: eu não perco nenhuma, todas foram colocadas na minha mão. Então essa exposição, esse constrangimento, é Deus como um pai, como uma mãe dizendo: te amo e não te perco. E para quem ele levantou para dizer isso a Israel? A Jeremias. Jeremias disse: eu não sei falar. Ele disse: não digas que você não sabe falar, porque o que eu te mandar falar você vai dizer. Só que Deus só deu para Jeremias palavra de exortação, regada de misericórdia, mas com muita exortação, porque Deus estava irado. Completa aí para mim, por favor. Deus estava irado. Só que você tem que entender que a ira de Deus é uma coisa e o juízo de Deus é outra. Camila, eu ainda não entendi, você vai entender agora. Na ira, Deus ainda abre margem para a manifestação de misericórdia. Você lembra quando Deus disse assim a Moisés, porque o povo era muito rebelde no deserto e murmurava muito. Deus disse assim: tira esse povo de diante dos meus olhos, porque senão eu os consumirei no furor da minha ira. Então Deus estava anunciando que se eles continuassem assim, Ele ia consumir eles no furor da ira. O que Deus estava dizendo? Moisés, eu estou irado. Tem um outro episódio chamado Taberá, fogo da ira de Deus, que foi quando Deus manifestou fogo no arraial, e o povo começou a clamar e a gritar para não morrer no meio daquele fogo. Aquele fogo era de Deus, mas não era para vida, era para despertamento, era para que o povo de Israel soubesse que Deus estava irado. Mas Deus não saiu matando todo mundo. Então veja, manifestação de ira. Aí o povo pediu a Moisés para clamar a Deus. Enquanto Deus estava irado, Moisés clamou. Deus teve misericórdia do povo e por segunda vez, apesar de estar irado, não consumiu aquele povo. Por quê? Na ira ainda há margem para a manifestação da misericórdia de Deus. Então quando Deus está irado, Deus levanta profeta com palavra de conserto. Quando Deus está irado, Deus permite acontecimentos disciplinatórios, não para te matar, mas para te livrar do juízo. Por quê do juízo? Porque na ira há margem para a manifestação da misericórdia. Por mais que ninguém aqui queira ver a faceta de um Deus irado, mas há margem. Agora no juízo não há margem para a misericórdia.
No juízo Deus não anuncia mais nada. No juízo Deus não dá tempo de mais nada. No juízo não tem mais palavra profética. No juízo não tem mais gabinete pastoral. No juízo não tem mais 70 vezes 7. Já extrapolou tudo. No juízo não se mede mais o que poderá ser feito. No juízo só está pesado o que já foi feito. No juízo, eu vou falar de um jeito que vai assustar, mas eu preciso pregar a verdade como ela é. No juízo não adianta pedir misericórdia. Na hora do juízo, Deus manifesta o juízo. Por que que o dia mais temido da história é o dia do... Porque lá não cabe advogado, lá é só juiz. Enquanto estamos aqui, João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, fiquem calmos, vocês têm um advogado. E agora é adendo meu, esse advogado nunca perdeu uma causa, esse advogado nunca perdeu uma batalha, esse advogado sempre ganha e nunca perde. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado fiel e justo. Mas naquele dia o advogado vai estar promovido e ele não será mais advogado. Lá ele será juiz. E juiz não faz defesa, só faz sentença. Então no momento do juízo não há margem para misericórdia. Camila, por que você está falando isso? Porque se você estiver passando um estreito, se você estiver passando por momentos de conserto, se você está sentindo que a disciplina, que a consciência que mastiga as suas ações está mexendo com o seu interior, não é Deus dizendo não te quero mais, é Deus dizendo te quero tanto que tirei tua paz, para ver se você lembra onde está a fonte da sua alegria, a fonte do seu entendimento. Então vez ou outra Deus vai levantar um pregador, um profeta, um louvor, para te esmagar, para te espremer, para te estreitar. E nisto não está só a ira de Deus, está também manifestado nisso a sua misericórdia. Mas o povo não compreende isso. Eles acham que Jeremias só vem para pegar eles. Aí Deus vai fazer com ele no capítulo 13 uma coisa que fez em muitos outros capítulos, mas nós vamos fechar aqui no 13. Deus vai dizer assim: Jeremias, compra um cinto de linho, porque Deus quer que Jeremias manifeste misericórdia. Irmão, no tempo da ira, Deus quer manifestar misericórdia, porque no tempo do juízo não adianta mais fazer campanha. Eu vou falar um negócio, redobra a atenção. Quando você vê alguém todo errado, todo lanhado, virado na lama do pecado, tu pode orar de dia e de noite, fazer jejum tentando botar Deus na parede, dizendo pega ele, dá de espada nele, espreme ele, bota ele no leito, faz isso, faz aquilo. Rapaz, tu pode fazer a oração do melhor feiticeiro de igreja que tem. Se esse cara, se essa mulher estiver no tempo do Deus que está irado com as ações dele, mas ele ainda estiver no tempo tu vai pedir, tu vai clamar, não vai descer espada, vai descer azeite, não vai descer leito, vai descer conselho. Porque para quem está no tempo da misericórdia, não adianta pedir juízo que Deus não executa. E na nossa ira, a palavra de Deus diz: na tua ira e na minha, a justiça de Deus não opera. Quanto mais raiva você tem, menos justiça Deus faz, para poder deixar claro que não é por você, tudo gira em torno dele, não das suas razões. Agora, quando você vê uma pessoa no tempo do juízo, pode ser a irmã do manto, do remanto, do profundo, do escondido, orando, que não será atendido, porque é o tempo do juízo. Na misericórdia o fogo consome Sodoma e Gomorra. Na misericórdia Ló não sai do lugar. Então os anjos de Deus pegam a mão de Ló, das suas filhas, da sua esposa, e vão caminhando com elas para fora da cidade. Deus está irado? Está irado. Quem mora em Sodoma e Gomorra? Ló e a sua família. Deus está mandando saraiva e fogo para consumir aquele povo? Está. Mas por misericórdia a Abraão vai livrar o sobrinho Ló dele. Que é isso? É a oração intercessória no tempo da misericórdia. Abraão está de um lado dizendo: e se tiver 20? E se tiver 10? Ele só queria saber do sobrinho, porque ele não tinha ninguém mais lá. E aí Deus vai deixar claro para ele, dizendo assim: ó,
Se tivesse só um justo, eu não destruiria a cidade inteira. Deus está dizendo, se tivesse um, eu poupava geral, até os pecadores. Então se Ló mora lá e Deus está dizendo que não tem nenhum justo, Ló também não é justo. Quem está entendendo isso aqui? Só que por amor a Abraão, que estava com o coração pedido em clamor e intercessão interna, por medo de perder o sobrinho, Deus vai mandar 2 anjos antes do fogo descer, porque o fogo ali não é o da ira, o fogo ali é do juízo. Os anjos vão ter que pegar Ló, que está apegado, a sua mulher que está apegada, as suas filhas que estão apegadas, vai pegar eles pela mão igual criança, gente, e vai começar a andar com eles para fora da cidade. Que é isso? É Deus agindo com misericórdia na hora da ira. É Deus agindo com misericórdia na hora da ira. Só que essa história é conhecida de todo mundo. O que vai acontecer? A mulher de Ló, provavelmente ouvindo a gritaria, os gritos dos vizinhos que ela conhece, a quantidade de relâmpagos no sentido de ver fogo acendendo, pedra caindo. Imagina uma chuva de cometa, uma chuva de pedra de fogo descendo do céu. É uma visão espantosa. É difícil até imaginar quem não olharia para trás. Só que quando você está diante da misericórdia, você tem que ignorar tudo que ficou para trás e abraçar a misericórdia. Mas a mulher de Ló vai fazer o quê? Ela vai olhar para trás e aí Deus não tolerou. Por quê? Na frente estava a misericórdia, mas atrás estava o quê? O juízo. Deixa eu ver se você está ligadinho. Na frente estava abre essa boca. Na frente estava mas atrás estava diante da oportunidade que você tem de ser livre pela misericórdia, você não tem que olhar o juízo de ninguém. Ouça isso, aplauda depois pra gente ganhar tempo. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal, ficou paralisada. Imagina a tristeza do marido e das filhas, tendo que deixá-la ali e seguir. Porque agora aquela que foi alvo da misericórdia se tornou símbolo do juízo. E se alguém virar para trás para ficar com ela, acontece o quê? Vai paralisar também. Essa palavra, ela não é fácil de entregar, mas não como pregadora, como profeta eu preciso dizer: o que Deus tem para você está para frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu corro não como quem corre para qualquer lugar, eu corro olhando para um prêmio, disse Paulo, e esse prêmio é a vida eterna. Quem quer abraçar a misericórdia não pode ficar olhando para o que passou, não pode ficar olhando para o juízo dos que os outros receberam. Olha pela misericórdia, faça como Abraão, peça a Deus misericórdia. Às vezes você gasta mó tempão da tua vida pedindo para Deus fazer justiça. Ai, Deus, faz justiça. Ai, Deus, faz justiça. E Deus está dizendo: é melhor tu pedir para eu fazer misericórdia, porque se eu fizer justiça, até tua casa entra na espada. Mas com a misericórdia, Deus livra. Então isso aqui, o capítulo 13, é uma ação de conserto que revela o quanto Deus está irado, mas que também revela o quanto Ele deseja manifestar. Deixa eu ver se você entendeu. Complete para mim. Ele quer manifestar o quê? Abre essa boca. Ele quer manifestar o quê? Eu quero dizer para você que todos os acontecimentos que têm parecido desastrosos até agora é apenas a mão de Deus te tirando da onde o fogo vai cair. Você diz: Camila, parece que Deus não está assim como era comigo. E Ele está dizendo: eu não estou mesmo sonso, porque você sabe que não tem me servido como deveria, mas ainda é alvo da minha misericórdia. Sua casa é alvo da minha misericórdia. Sua família é alvo da minha misericórdia. A cananeia nem crente era, mas ela sabia clamar direitinho. Mateus capítulo 15, verso 21 em diante, ela dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim.
que minha filha está miseravelmente endemoniada. Jesus não falava nada e ela gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E ele não falava nada e ela gritava: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Se eu fosse você, eu aproveitava esse momento para clamar como ela clamou: filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Responda com inteligência: quem está endemoniada? Ela ou a filha? Não é ela, porque quem está endemoniado não busca. Quem está endemoniado não reconhece. Quem está endemoniado não clama. Mas olha como ele é inteligente. Vamos falar a verdade? Ela foi ali buscar por ela ou pela filha? Pela filha, porque quem estava endemoniada era quem perturbava a casa. Era a condição da filha. Então ela foi lá para clamar pela. Só que a filha está como? E Deus ouve o clamor do endemoniado? Demônio tem compromisso com Deus? E Deus tem compromisso com o demônio? Então essa garota não pode clamar. Mas a mãe dela foi lá buscar por ela. Agora olha como ela é inteligente. Ela não diz assim: tem misericórdia da minha filha. Pegou? Olha como ela é inteligente. Ela dizia: tem misericórdia? Por quê? Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Buscar e achareis. Bater e abrir-se-vos-á. Porque o que pede, quem está pedindo é ela. Só que ela não pede por ela. Pedindo por ela, no fundo ela está pedindo pela. Ela não quer nada com o Senhor, mas tem misericórdia de mim. Agora eu vou falar bem no século 21, rasgado, que é para todo mundo entender. Senhor, ele é aviãozinho do tráfico, mas tem misericórdia de mim. Senhor, ele virou o dono da boca, mas tem misericórdia de mim. Senhor, ele agora está envolvido com corrupção ativa do colarinho branco, mas tem misericórdia de mim. Senhor, ele bebe e não acredita em cristianismo, mas ela está lá de joelho dizendo: tem misericórdia de mim. Ele está todo errado, viciado em pornografia, mas eu fiz uma aliança no teu altar até que a morte os separe. Por favor, tem misericórdia de mim que estou honrando o voto. Tem misericórdia de mim que estou te servindo. Tem misericórdia de mim que reconheço. Ela não diz: tem misericórdia de mim e mata minha filha. Quem entende o poder da misericórdia sabe que ela não cobre só uma coisa. Ela tem poder, como disse Deus a Abraão acerca de Sodoma e Gomorra, que se tivesse um justo, ele guardava a cidade inteira. Irmãos, o juízo de Deus é poderoso, mas as suas misericórdias são novas a cada manhã. Elas são infinitamente poderosas. A mulher está clamando por ela, para que a filha seja abençoada. O que Deus está dizendo para mim e para você? Ao invés de querer manifestar juízo, deixa isso comigo. Ocupe-se em pedir a Deus. Porque às vezes a misericórdia que você está pedindo para o vizinho é a misericórdia que vai cobrir tua casa na hora que você precisar. Ainda bem que eu vi. Oh, glória! Foi o Senhor quem nos trouxe. Então, quem é o cinto de linho? A casa de Israel. Como é que está a casa de Israel? Toda errada. Bora lá? Como é que está a casa de Israel? Não, você está com medo. Como é que está a casa de Israel? Só que tanto todo errado ou não, ainda é a casa de. E Deus tem isso com quem é dele. Enquanto tiver de pé é meu, mas quando quebrar, ainda é meu. Enquanto for dele, ele vai levantar profeta até no sacolão. Ele vai usar gente no ônibus. Ele vai te trazer para o culto sem a tua vontade, a ponto de você chegar aqui e falar assim: cara, nem sei como eu cheguei hoje aqui, só Deus sabe. Deus dizendo: eu sei, fui eu que trouxe. Ele vai te segurar até esse horário, com você doido para ir embora. Mas ele vai te pegar de um jeito tão grande que você vai prender até a bexiga para não ir no banheiro, porque você entende que ele está falando com você. Ele faz essas coisas.
é dele. Israel é. Não importa o que você pensa, Israel é. Não importa o quanto você julga, Israel é. Não importa o quanto você queira que ela se arrebente toda, ela ainda é. Não importa o quanto você quer que ela seja esmagada pelos seus pecados, ela ainda é. E enquanto ela for dele e tiver alguém para clamar misericórdia, ele será por ela. Sabe por que você está aqui? Porque se você não é o Jeremias, certamente Deus levantou um Jeremias para você. Cinto de linho, quem é? Israel. O cinto de linho é para representar Israel. E em 10 minutos eu encerro. O cinto de linho é para representar? Quando Deus diz compra o cinto de linho, Ele está dizendo investe. Deus manda comprar, mas não dá o dinheiro. Jeremias vai ter que investir do bolso dele. O profeta que tem a vida regada de misericórdia, ele não tem problema em investir no que Deus quer. Ele vai lá e compra o cinto de linho. O cinto de linho representa Israel. Vem comigo para a gente encerrar junto. O cinto de linho representa quem? Então ele é puro. Por que Deus manda ser de linho? Porque cinto é o testemunho. Cinto é a indumentária que você coloca no sacerdote para pendurar a roupa, para manter a roupa firme, presa ao corpo. Quando Deus manda Jeremias comprar um cinto, Ele está dizendo: esse cinto representa Israel, eles são meu testemunho. Ata ele nos teus lombos e não o metas na água, porque o linho é o único tecido que, uma vez colhido, você pode usar a trama dele para fazer a toalha, a roupa que quiser, sem precisar jogar nele goma artificial, porque ele tem uma goma original. E o que é a goma original do linho? É a impermeabilização própria dele. Quem aqui já gastou uma notinha para impermeabilizar um sofá? Para quando cair um produto? Quem aqui já fez isso ou sabe do que eu estou falando mesmo não tendo feito? Pronto. Os caras botam um produto que você não vê, é a goma. E aquilo ali, quando cair uma coisa ruim, um café, um suco de uva, não penetra no tecido, porque ele foi impermeabilizado. Vamos aqui para o Antigo Testamento. O que é isso? A goma. O que é essa goma? Por que o cinto é de linho? Porque enquanto Israel não se misturar, ela tem essa goma. Por isso ele diz: não o metas na... Porque a água é o diluidor natural. Se botar na água vai tirar a goma. Então assim, pega o cinto e não lava ele. O que ele está dizendo? Eu não quero esse cinto maleável, eu quero ele duro, firme. E qual é a maneira dele ficar firme? Preservando a goma. Quem é a goma? Se Israel é o cinto de linho, quem é a goma? Deus. Invisível, porém real. Está ali. Se Ele está ali, não penetra. Se Ele está ali, não destrói. Se Ele está ali, não desmancha. Se Ele está ali, ninguém vence. Se Ele está ali, ninguém rasga. Se Ele está ali, ninguém consome. A goma. A água eram as outras nações que queriam descaracterizar quem Israel era. Então tudo isso é um anúncio profético. Esse é o plano do inimigo: descaracterizar quem Israel é. E qual é a estratégia de Deus? Jeremias, para manter Israel exatamente como ela é, pura e sem mistura. Deus vai dar tempo para agir com misericórdia, enquanto Jeremias tem o cinto amarrado na cintura, porque ele diz: ata nos lombos. Ele continua pregando arrependimento, mas o povo não se arrepende. E depois de tempo, você leu comigo, depois de um tempo, quanto tempo? Não sei, mas Deus deu tempo. Meu Deus. Eu preciso pregar como se me dá ordem o Senhor nessa noite. Você está aqui pensando que é mais um culto, e Deus está dizendo: este culto é um relógio, sou eu te dando tempo. E no caso de Jeremias 13, irmãos, o tempo acabou. Porque depois de um tempo, que a gente não sabe quanto tempo foi, a voz do Senhor se manifesta novamente a Jeremias. Você leu comigo e ele diz: Jeremias, vai até o Eufrates, cava junto a uma rocha e esconde na fenda de uma rocha no rio Eufrates o cinto de linho. Deixa eu ver se você está ligado e ainda lembra. Quem é o cinto de linho? Quem é o cinto de linho?
Enquanto ele está na sua cintura, prega arrependimento, mas eles não se arrependem. Então a ira de Deus vai ficando cada vez mais próxima do juízo e cada vez mais distante da misericórdia. Então ele vai dizer assim: olha Deus criando uma estratégia. Pega o cinto que tem sobre os lombos, vai até o rio Eufrates, cava e esconde ele na fenda de uma rocha. Jeremias vai até o Eufrates, cava, põe o cinto escondido. Você leu comigo, não tenha medo de dizer. Diga escondido. Fala, escondido. Não foi protegido, foi escondido. Olha o que Deus está dizendo: pega o cinto de linho, cava e esconde. Gente, é até esquisito usar a palavra Deus e esconde na mesma frase. O que Deus está dizendo é o quê? Esconde, esconde. Parece até uma coisa errada de fazer. Olha, mas é Deus que está dizendo: pega o cinto de linho, vem comigo de novo. Que representa quem? Abre essa boca, menino. Representa quem? E esconde. Quem está mandando esconder? Quem está mandando esconder? Parece que as vozes só vão para o lado que eu estou. O que está vendo? Ele está vendo com vocês aí? Segura essa fumaça que é muita nuvem. Daqui a pouco a gente vai achar que não é mais aqui. Meu Deus, ajuda a gente. Pegou o cinto. É sério, dá uma segurada nessa fumaça que eu me sinto sufocada. Cavou, pegou e escondeu. Deus é tão específico com o lugar de esconderijo que ele diz assim: coloca ele na fenda de uma rocha. Última vez, eu prometo. Quem era o cinto? Então quando Deus diz pega o cinto e esconde, Deus está mandando Jeremias profeticamente proteger quem? Esconder quem? Agora vamos lá. Esconder de quem? A gente tem que entender isso aqui. Irmão, Jesus não veio para livrar a gente do inferno, não. Jesus veio para nos livrar da ira de Deus, do juízo de Deus. Entende isso aqui? Nunca pecamos contra o diabo, só em favor dele. Olha para cá, redobra, não vem que estou cansado. Redobra agora. Nunca pecamos contra o diabo. Nunca pecamos contra o inferno. Pelo contrário, todas as vezes que pecamos, pecamos em favor deles. Quando pecamos, pecamos contra quem? Deus. E a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos, ou seja, separados foram da glória de Deus. Então vem com inteligência. Até você que está entrando numa igreja evangélica pela primeira vez, não é difícil de entender. O Espírito Santo está cooperando com a gente hoje aqui. Pecamos contra quem? Enfurecemos quem? Erramos diante de quem? Deus. Então quem está irado com a gente? Quem poderia consumir a gente? Quem poderia nos destruir? Mas Deus amou o mundo de tal maneira. Guarda isso, guarda isso. Ele estava irado com a gente, sim ou não? Estava ou não estava? Mas enquanto estava irado, estava criando um jeito de nos proteger dele mesmo. Por 2 vezes Deus disse a Moisés: tira teu povo de diante dos meus olhos, porque senão eu os consumirei no fogo da minha ira. Moisés vai dizer: meu povo não, teu povo. Deus protege o povo dentro da própria palavra do próprio Deus. Aí Deus dá mais um tempo para aquela geração murmuradora. Ouça isso. Teve um outro episódio que fala desse esconderijo. Lembra de Moisés? Esse não estava em pecado não, pelo contrário, esse queria ver a glória. Lembra? Como cantamos aqui, Moisés vai para o monte e quando está diante do Senhor, o que ele vai dizer? Mostra-me a tua glória, mostra-me o teu rosto, me deixa ver a tua face, eu quero conhecer quem o Senhor é, me deixa te ver de perto. Aí olha o que Deus vai dizer para Moisés: Moisés, o homem não pode me ver
e continuar vivo. Aí Moisés continua clamando. Parece que Moisés tá tipo assim: nem que seja a última coisa que eu faço, é assim que eu quero morrer. Mostra-me a tua glória. Mostra. Aí ele diz: Moisés, o homem não pode me ver e continuar vivo. Se o homem me vê, ele vai. Mas porque Moisés clamava, Deus cria uma estratégia. Aí Deus diz assim: Moisés, aqui nesse monte, uma rocha, entra na fé. Ai meu Deus, quem já pegou, não espera eu terminar não. Se já pegou, pode glorificar antes. Agora, se não pegou, olha o que Deus está fazendo. Moisés, aqui neste monte uma pedra fendida, entra nela. Tu vai me ver de costa, e dentro dela você não vai morrer. Agora, se você for lá no texto, você vai ficar chocado. Deus não diz se protege. Deus diz assim, ó: esconde, esconde-te. O que ele está dizendo? Entra lá dentro, se encolhe e fica quietinho. Na nossa imaginação, a gente pensa que rocha fendida é uma mini caverna. Mas eu fui para estudar na época que eu olhei para esse texto, para saber qual era a diferença de caverna e de fenda. Porque Jeremias 13 fala de fenda, Colossenses fala de fenda, e também no encontro de Deus com Moisés fala de fenda. Diferente do termo aramaico utilizado para falar, por exemplo, da caverna de Adulão, aonde entrou Davi. Eu falei: Senhor, quando eu ouvi essa história, para mim, fenda e caverna era a mesma coisa. Aí Deus falou para mim: estuda. E eu fui estudar. O que é fenda? Fenda é uma rachadura provocada pela natureza, ou por um terremoto que veio por baixo, ou por um raio que tocou a terra por cima. 99,9% dos casos vem por cima. Quando vem por baixo, abre caverna. Mas quando vem por cima, abre fenda. Por quê? O que é a caverna? Para 2 ou mais pessoas. Quantas pessoas podem caber numa caverna? Eu não sei, a partir de 2 pode caber um monte. Agora, o que difere a caverna de uma fenda? Uma fenda só pode ser chamada de fenda se ela conseguir cobrir e proteger um homem inteiro. Então, quando Deus diz: esconde o cinto de linho na fenda de uma rocha, quando Deus diz para Moisés: esconde-te na fenda de uma rocha, Ele está dando um esconderijo muito específico. Não é um esconderijo que protege vários homens, é um esconderijo que só pode proteger um só de cada vez. Igualzinho salvação, é um só de cada vez, é um só de cada vez. Esconde-te na fenda daquela rocha. Moisés se esconde, Deus passa por ele, ele vê pelas costas e ele não morre. Agora vamos lá. Moisés pegou? Não. Mas ele queria ver Deus. E podia? Podia. Deus falou: se você me ver, você vai morrer. Então Deus cria uma estratégia para livrar Moisés de quem? Abre a boca, senão eu não ouço. Quem? Deus criou uma estratégia para proteger Moisés de dele. Esconde ali. Você não pode, mas eu vou dar um jeito. Você não pode, mas eu vou dar um jeito. Esconde ali. Aonde? Abre essa boca. Aonde? Você não pode, você ia morrer, mas eu vou dar um jeito. Você não pode, você ia morrer, mas eu vou dar um jeito. Você não pode, você ia morrer, mas eu vou dar um jeito. Você não pode, você ia morrer, mas eu vou dar um jeito.
Você não pode, você ia morrer, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito de te abrigar. Eu vou dar um jeito de te proteger. Eu vou dar um jeito de te encontrar bem próximo de uma rocha fendida. Uma rocha que provavelmente veio de algo que veio de cima. Porque se vem de baixo vira caverna, mas se vem de cima vira rocha fendida. Aí você vê Jeremias pegando o cinto de linho e Deus dizendo: esconde na fenda de uma. Deus está dizendo: protege Israel de mim, livra ela de mim, porque do jeito que ela está pecando contra mim, do jeito que ela está errando, do jeito que ela está obstinada, eu vou matar ela. Então o que eu vou fazer para não matar? Eu vou criar uma estratégia de proteger. É profético. Pega o cinto de linho e bota na fenda da rocha. O que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, continua pregando para ver se ela se arrepende. Continua orando. O que eu vou fazer? No esconderijo eu vou dar para ela mais tempo de arrependimento. Camila, e o que isso tem a ver com Cristo? Tudo, porque Paulo vai escrever aos Colossenses e ele vai dizer assim: porque Cristo é a rocha fendida. Não é possível, você deve estar exposto. Você deve estar exposto. A gente passa por isso. Aí vem Paulo dizendo: porque Cristo é a rocha fendida, e todo homem que nela se abrigar não morrerá. Não vai morrer. Era para morrer, mas eu vou dar um jeito. Você não podia, mas eu vou dar um jeito. Era para ser destruído, mas eu vou dar um jeito. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Pega na mão de alguém e diga: não dava. Diga: não dava. Diga: você ia morrer, mas Deus deu um jeito. E Deus amou. Ele amou. Fala assim pro vizinho: eu irei ele. Você não falou. Diga assim: eu irei ele. Se ele está fazendo cara de que é perfeito, diga assim: nós iramos ele. Diga: mas ele nos amou. Ele não odiou podendo odiar. Ele não matou podendo matar. Ele não destruiu podendo destruir. Ele decidiu dar um jeito. Qual é o nome do jeito que ele deu? Abre essa boca e fala bem bonito. Qual é o nome do jeito que ele deu? Aleluia! Aleluia! Ele deu um jeito. A ele. Se é pra ele, aplaude até estalar, até arder. Até arder. Quem é do assobio, assobia. Tudo que tem fôlego, louve a Ele. Aleluia! Ele é meu remidor. Ele é meu salvador. Ele se fez. Ele se fez meu advogado. Você não conhece ninguém que trabalhando bem desça de cargo. Todo mundo que trabalha bem sobe de cargo. De juiz, ele disse: tá bom, você é advogado. Irmão, nada contra o advogado, mas um bom advogado sabe que no final quem decide é o... Naquele grande dia, ele será o justo juiz. Mas enquanto o dia não vem,
por mais irado que ele esteja com você, ele ainda quer pegar tua causa e quer te livrar do teu Deus. Quando Deus diz a Jeremias, esconde ali na fenda da rocha, sabe o que Deus está dizendo? Eu vou usar uma linguagem, sabe, no populacho, para todo mundo entender. O que Deus está dizendo é assim, ó: protege Israel de mim. Aí você diz assim: Camila, como que alguém protege alguém de Deus? Só se Deus der a estratégia. Aí você diz: não, Camila, isso não faz sentido. Não faz sentido? Pergunta para a mãe que está de joelho dobrado dizendo: Deus, ele está todo errado, ele se desviou, mas ele é meu filho. Guarda ele da bala perdida, do assassino, da violência, da vingança. Irmãos, quantos testemunhos a gente já ouviu de gente que estava fadado à morte do pecado, porque o salário do pecado, mas porque tinha alguém que pegava o cinto de madrugada. Ai, 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 ai. E botava na fenda da rocha dizendo: Senhor, livra. O anjo da morte passava, caía 1000 de um lado, 10.000 à direita, mas o filho de quem botou na fenda da rocha provava da misericórdia. Há um mover de Deus aqui. Feche os seus olhos, porque nessa noite, ou você é cinto, ou você é Jeremias. Se você é Jeremias, começa a esconder o cinto na fenda da rocha. Bota o cinto na fenda da rocha nessa noite. Pede Deus para proteger esse marido. Pede Deus para guardar esse filho. Esconde em Jesus. Esconde em Jesus. Não diz por amor a mim, não, diga por amor do teu filho Jesus, porque a rocha é Jesus. Quem protege é Jesus. Quem tem misericórdia é Jesus. Quem livra do laço é Jesus. Quem fecha a sepultura é Jesus. Quem tira da amargura é Jesus. Quem cura é Jesus. Quem repreende o espírito suicida é Jesus. Então abre a tua boca, e se você é Jeremias, clame a Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Ah, Camila, ok. Você pregou, foi bênção, amém. Mas você leu com a gente o final do texto. E no final do texto aí você disse que depois de muitos dias a palavra do Senhor se manifestou de novo. E Camila, foi difícil dar amém, porque o que o texto diz é que depois que a palavra se manifestou, Deus mandou ele voltar lá onde cavou o cinto e mandou tirar aí o cinto cetinha. Alguém se lembra e tem coragem de dizer? Como é que o cinto estava? Camila, meu medo é esse: é orar, é proteger, e no final o coração de pedra não se converter. Só que você tem que ler direitinho. Quando Jeremias volta lá e tira o cinto que estava, o Senhor fala assim com Jeremias: de igual forma eu vou fazer com o orgulho de Judá e com a soberba de Jerusalém. Então diga para mim, quando o cinto fica podre, Deus diz que vai apodrecer Israel? Você leu comigo, fica com o texto, não fica com a tua imaginação não. Quando ele tira o cinto podre, Deus diz assim: de igual forma farei apodrecer o orgulho de Judá e a soberba de Jerusalém. Então eu te pergunto, no fim de tudo, quem fica podre? Israel ou orgulho? Jerusalém ou a sua soberba? Não cabe a você o que vai acontecer dentro da fenda. Que isso, Camila? Pare de orar a Deus dizendo o que Deus tem que fazer. Apenas ore para que Deus faça como Ele
quiser fazer. O que isso significa? Significa que qualquer cinto soberbo, orgulhoso, sujo e pecador pode ser colocado dentro da fenda. Agora, o que a fenda vai fazer é problema da rocha. Vou falar como Deus está mandando. Deus está dizendo assim: bota do jeito que tiver e deixa que eu tiro o que não puder ficar. Deixa que eu apodreço o vício. Deixa que eu apodreço o orgulho. Deixa que eu apodreço. Por quê? Porque eu perco a matéria, mas não perco a alma. Eu perco as características anteriores, mas não perco o propósito. Deus não vai perder Israel. Então você que é Jeremias, continue investindo. Ore por esse filho. Marido, esposa, trabalho, empresa. Eu não sei qual é o teu cinto. Bota ele na fenda da rocha e deixa Deus trabalhar. Agora, eu não poderia terminar aqui nessa noite sem perguntar onde estão os cintos. Gente que vem à igreja, ouve a palavra, sente a presença de Deus, mas a comprovação do seu arrependimento não é sentir Deus, é tomar uma decisão. Camila, enquanto você pregava, eu não me sentia o profeta, eu me sentia o cinto. E eu jurava que no final eu ia terminar podre. Mas Deus te trouxe hoje aqui para dizer: quem termina podre é o que tentou te impedir de ser cinto. O que você é, você é. Você precisa se comportar à altura do que Deus te fez. Hoje, eu nunca fiz isso aqui em todas as quartas. Eu sempre busco incentivar para você tomar coragem. Eu digo assim, ó: 1, 2, 3. E aí você levanta a mão, ou vem aqui na frente fazer uma aliança. Mas hoje eu não vou fazer isso. Eu não estou autorizada por Deus a te motivar além do que o Espírito te motivou na palavra. Se você ouviu essa palavra, frequenta a igreja. Ainda que não seja daqui, de qualquer outro lugar, você vai a culto. Ah, Camila, eu sou desviado quarta noite, depois das 10, na igreja. Você é no máximo um afastado, um cinto que está fedido, mas ainda é cinto. Um cinto suado, um cinto, mas é cinto. E hoje, não é caverna não, é rocha. Camila, como é que eu sei que a rocha é Cristo? Porque a palavra do Senhor diz que o homem não tem coisa alguma se do céu não lhe for nada. Cristo veio da onde? Céu. Rocha fendida. Camila, eu me afastei, me distanciei, mas eu não achava que precisava ir aí na frente não. Deus conhece meu coração. Conhece, mas não concorda. Eu cavei, preguei. Tem gente aqui orando por você, mas se proteger na rocha tem que ser uma decisão sua. Se você está aqui hoje, conhece a rocha, não espere Deus levantar um profeta. Deus já levantou. Essa palavra foi para você. Faça um concerto com Deus hoje. Entre como você estiver e deixa que no processo Deus tira o que não puder ficar em você, seja o que for. Libere, por favor, as faixas para que o acesso ao altar, porque hoje aqui eu declaro em nome de Jesus, não só altar, mas rocha do rio Eufrates, rocha fendida. Camila, liberou o caminho aí? Liberou? Se a palavra te convenceu que seu tempo está acabando, mas não é por medo, é por saudade daquele que te amou, que você quer fazer aliança hoje, você é livre. A gente estava para cantar Impressionante Amor, não? Parece que eu tinha ouvido Impressionante Amor. A gente estava... Não demore, não demore, venha logo. Se é você, vem logo. Ei.
Pode vir. A rocha fendida está aqui. Pode vir. Não vá para longe da rocha, venha para dentro da rocha. Vem. Vem. Eu não estou chamando essas pessoas que eu vou dizer agora. Agora. Não estou chamando. Eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão aqui no altar. Prestem atenção. Tem alguém aqui no altar nessa noite? Tem alguém aqui? Escute isso, parece loucura, mas eu estou debaixo de obediência. Tem alguém aqui no altar que disse assim para Deus: Senhor, eu não sou o cinto, eu sou o profeta. Eu não estou afastado, eu não estou desviado. Eu estou mais crente do que nunca. Eu estou tão crente que hoje, não são todos vocês, pode ser talvez uma pessoa só aqui. Eu preciso fazer essa pergunta. Não é para vir, não é para vir. Essa pessoa que eu estou chamando não é para vir. Eu só quero saber se tem alguém aqui que é crente, comprometido, toma Santa Ceia, batizado, lavado, remido. Só que enquanto eu pregava no mover, você recebeu uma direção. Eu vou lá não porque eu sou o cinto, eu sou o profeta, mas eu estou indo em nome do fulano, da fulana. Alguém aqui fez isso? Se você fez, me sinaliza com a sua mão. Só vale se tiver aqui no altar, porque eu não estou com... Você veio? Você é crente já em Jesus? Serve a Deus? Há 36 anos, ela disse. Você veio pelo cinto. Você é o profeta. Você também? Amém. Eu vi mais alguém aqui levantando a mão. Você? Tu é crente? Serve a Deus? De que igreja que tu é? Não, tu é afastado, então não é tu que tu já está ligada. Fica aí que eu vou te ligar hoje. Eu não, Jesus. Além daquela irmã de 36 anos, tem alguém aqui que congrega, crente, membro? Tu é de que igreja? Amém. Tem servido a Deus lá? Você veio como profeta, só que falou, eu vou lá, como se fosse o fulano ou a fulana. Foi isso? Além dele e dela, mais alguém fez isso aqui? Você. Não inventa. E se você não fez, não inventa. Você fez assim? Tá? Faz um favor pra mim. Quem fez isso? Só que já tá aqui. Porque isso aqui é mover pra quem creu. Não é pra quem vai inventar agora o mover em cima do outro. Camila, ninguém me pediu pra fazer isso. Eu fiz isso. Os que fizeram isso, sou crente, congrego em igreja, sou batizado, tomo ceia. Eu vim em nome do fulano. Minha fé é tanta que eu falei, Deus, eu vou lá como se eu fosse o fulano, porque eu estou crendo nisso. Você que veio nessa condição, se tiver de joelho, seja como for, levanta do teu lugar e fica nesse ponto aqui, separado dos demais. Rápido, que eu não tenho tempo. E nem você. Na ponta esquerda. Isso, só você que está nessa condição. Camila, Deus sabe, eu não vim para aceitar Jesus, que eu já aceitei. Ele, estou igual a irmã, há mais de 30 anos eu sou crente. Lá de cá. Separa. Aí, aqui, fecha os olhos. Só vai terminar aqui quando eu terminar o que eu estou fazendo com eles ali. O que você vai fazer aqui? Uma intercessão nominal. Você vai colocar na fenda da rocha o cinto que você veio aqui trazer, aquela pessoa. Você vai colocar isso dentro de um prazo. Senhor, eu sei que o mundo espiritual é dinâmico e o Senhor trabalha com tempo. Senhor, eu preciso ver a salvação do fulano esse ano. Esse é meu clamor. Me ajuda a perseguir isso em oração. Fecha o olho, começa a orar você e só para quando eu acabar aqui. Todos os outros que estão fazendo uma aliança com Deus, que estavam afastados, distantes, eu vou orar por vocês agora. Nunca mais vocês vão se desviar. Nunca mais vocês vão se afastar. Por quê, Camila? Porque não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Então feche os olhos e faça um compromisso com Deus agora. Peça a Ele, Senhor, me perdoa dos meus pecados. O tempo que eu andei afastado. Mas nessa noite eu reconheço que não dá mais tempo. Por favor, Senhor, me recebe na Tua presença. Faz de mim o que o Senhor sempre quis fazer desde o dia que me chamou.
Meu tempo não será um empecilho. Me liberta de tudo que eu preciso ser liberto, para que nada que me atrapalhe me impeça de viver o teu chamado. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com a sua igreja, por todos aqueles que nessa noite tomam uma decisão de te servir. É gente que vem no teu altar, Senhor, te pedir para recebê-los. É gente que se coloca na fenda da rocha. Gente que está debaixo da nossa intercessão nessa noite. Em nome de Jesus, nós te pedimos, protege eles. Todo ataque que estava orquestrado para destruir a vida deles e com isso perder a alma deles, cai por terra agora. Nós queremos profetizar vida e vida com abundância. Vida para viver todos os dias, vivendo a tua vontade aqui na terra. Enche eles do teu espírito, perdoa eles, perdoa os seus pecados, cumpre o que tu disseste que faria. Quando tu disseste que tudo que nós ligássemos na terra seria ligado no céu, nós ligamos o perdão dos seus pecados, a sua transformação e a salvação das suas almas. Aonde havia um espírito maligno tentando oprimi-los, nós repreendemos agora. Saia para nunca mais voltar da vida deles, da casa deles e de tudo que leva ao nome deles. É no nome de Jesus, é no nome de Jesus. Quem está de joelho, fica de pé no nome de Jesus agora. Fica de pé no nome de Jesus agora. Não volte para o seu lugar. Eu ainda estou debaixo de um mover aqui. Fique de pé, fique de pé. Oh, glória! Se tem mais alguém grato pelo que a fenda da rocha fez, abre essa boca e vai glorificando. Estende a sua mão. Os que entregaram a vida para Cristo, faz uma gentileza para mim. Aperta para cá, aperta para cá, aperta para cá, aperta para cá. Aperta. Aperta que tu vai tomar banho ainda hoje, não é possível. Aperta, 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 aperta. Vai, gente, chega para lá, deixa eles apertar aí, deixa eles apertar. Segura. Os que vieram numa fé tão grande que disseram: Senhor, o fulano não está aqui, mas eu vou lá como se eu fosse fulano. Chega para cá, chega de volta, chega de volta. Quem está aqui, estende a mão em direção a eles. Vira para casa. Isso. Bora, vem receber bênção, vem. Aperta aqui vocês. Vocês que sabem que são vocês, aperta. Estende a mão para eles. Estende a mão para eles. Fala: os próximos. Profetizem, vocês estão debaixo de uma unção agora. Diga isso, porque ali tem familiar, tem gente em situação difícil que precisa de salvação esse ano. Não vai dar para esperar para o ano que vem, tem que ser esse ano. E o nosso clamor pode ajudar. Estenda a sua mão, você que já foi salvo, e diga: os próximos. Bora, igreja, cadê Lagoinha Alphaville? Os próximos serão salvos na sua casa. Chama o nome dele na tua boca, o nome dela, o nome da pessoa que você vê representar. Vai chamando, vai chamando. Diga: os próximos serão na sua casa. Levante a mão agora e diga: salvação e glória, restauração vai chegar na sua casa, em nome de Jesus. Diga amém. Olhe para cá, vou contar de 1 a 3 agora. Quando eu disser 3, vocês que estão aqui vão acompanhar os discipuladores que vão aparecer por ali, não é isso? Cadê a galera? Olha lá aquela menina que subiu lá no retorno. Siga-me. Olha lá ele. Quando eu disser 3, completa a obra. Eles querem te abençoar. Quando eu disser 3, vocês seguem. Hoje não vai ser assim não. Pode bater quanto for. Já falei que hoje não vai ser assim não. Não vai. É lindo, a gente faz sempre. Só que eu estou debaixo de uma direção hoje. Você não está vendo que hoje foi tudo diferente? Não é todo dia não. Mas hoje a gente está debaixo de uma obediência, impelidos. Quando eu disser 3, nós vamos levantar a mão. E enquanto eles vão puxar a fila para lá, vocês puxam a fila, tá? Não fica engarrafado no trânsito não. Começou a obra completa. Ai, nunca me lembro que eu tenho que ir embora. Você está doido, irmão? Já passou de 10h30. Não faz mais diferença. Quando eu disser 3, você vai puxar para o lado de cá. Você que já é salvo, você que confessou hoje, você que já é salvo, volta para o teu lugar, que veio em nome de alguém, né?
E quando eu disser 3, a gente vai levantar as 2 mãos e vai terminar esse momento dizendo: oh, impressionante amor, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Quem lembra disso? Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim eu pedi o F-Hope e eles já estavam com essa canção no gatilho. No 3, eles já vão entrar nesse refrão, nesse, e a gente vai gritar isso aqui. Enquanto você estiver cantando, o que eu fiz por aqueles que vieram no altar, você vai poder fazer por alguém que ficou na sua casa aí, onde você está. É um. Puxa a fila e vai.